Fulgor é o homem de aço. Fulgor é invencível. Você sabe quem tem o poder? Então confira agora a história do menino do livro vermelho. Essa realmente é a vinheta. É, pelo menos dessa vez, né? Fala galera, e aí, tudo tranquilo? Então, eu sou o Gustavo Santos. Eu sou o Matheus Silva. E hoje aqui nós vamos contar um pouco da história de Zatch Bell, o garoto loiro com o livro de poderes vermelho. A história do desenho de Zatch Bell é a seguinte: a cada 100 mil anos, 100 garotos mamodos são mandados à Terra para batalharem uns contra os outros, a fim de que o último que restar, o último que ganhar todas as batalhas, vai se tornar o rei do mundo mamodo. Eles carregam consigo um livro contendo letras estranhas, porém, na verdade são letras que apenas ao decorrer das batalhas e quando o mamudo fica realmente nervoso que eles conseguem ler as magias que estão presentes no livro. Só que você pode ver que no livro mesmo, quando tá liberado ou não os poderes, eu não entendo bosta nenhuma. Mas enfim. São magias não reveladas que liberam o poder oculto do mamudo. Quando despertar da magia, esse humano guardião pode conseguir ler as palavras que estão escritas e ao dizer essas palavras com uma emoção forte, um poder sai do seu mamudo. Eu te amo. São os coraçãozinhos, tá ligado? E ao decorrer das batalhas de Mamodo contra Mamodo, quando seu livro é queimado, ele volta para o mundo dos Mamodos. E o último Mamodo que sobreviver vira o rei dos Mamodos, ele controla o mundo dos Mamodos. E ao decorrer do tempo, quanto mais forte o seu Mamodo fica, o seu livro vai ficando mais possível de ler e você cria novos poderes. Tipo o livro do Zatch Bell, tá ligado? Ele é dessa grossura. Esse cara tem poder também. A história contra que joguinho. A história conta com o jovem Kiyomaru no japonês Kiyo, um garoto de 14 anos japonês e o seu mamodo Zatch, que no Japão se chama Gash, que graças ao Zeon, ou Zeno, aqui no Brasil, perdeu completamente a memória quando chegou aqui no mundo mamodo e teve que sobreviver sozinho durante um tempo até o pai do Kyo achar e encontrar ele pra ajudar e perguntar de onde ele via essas coisas, essas paradas, até que o pai do Kyo pediu pro Zatch ir na casa dele pra fazer o Kyo ter mais amigos e também pra ajudar ele com as pessoas social e moralmente. No decorrer da história, nos primeiros episódios, ele encontra uma mamodo bem fofinha e bonitinha, muito gracinha, deu pra ter que apertar. Piadzinho. Ele encontra uma mamodo que se chama Colulo, que ela é uma mamodo bondosa, ela não gosta de batalhas, não quer fazer mal pra ninguém, só que ela é obrigada a batalhar nessa batalha dos 100 mamodos. Então ela tem um espírito má dela, e quando o seu poder é lido no livro, ela se transforma em um monstro e destrói tudo. Aí o Zatch conhece essa menina, aí eles meio que viram amigos, aí depois ela quer batalhar com ele, por causa que sem querer a dona dela leu o livro sem querer, libertando o espírito que tinha dentro da Colulo, e assim fez Zatch batalhar com ela. E no final ela diz que não quer participar dessa batalha e pede pro Zatch queimar o livro dela. E ela pede pro Zatch fazer uma promessa que ele vai se tornar um rei bondoso, que ele vai ganhar a batalha dos 100 mamodos e que ele vai se tornar um rei bondoso. Esse é o pedido que ela fez e que o Zatch faz ao decorrer de toda a história de Zatch Bell. Se o rei do nosso mundo for um rei bondoso, talvez não tenhamos que voltar aqui para lutar uns contra os outros. Talvez você tenha razão. Você tem razão. É assim mesmo que um rei mamudo devia ser bom e gentil. Por que não? Você tem toda a razão. E eu te juro que eu vou vencer essa batalha. E quando eu vencer, esse é o tipo de rei que eu serei. Com essa promessa, ele conhece muitos outros mamodos amigos, que é o Ponygol, a Tia, Kanshome, Fulgore. E quando o Kyo repara que isso é uma coisa muito importante para o Zatch, ele decide ajudá-lo em sua jornada. Assim, para poder ajudá-lo a virar o rei bondoso e também para provar que o Zatch não é um mamodo chorão e fraco como ele era conhecido no mundo. Você conhece os poderes do Zatch? Agora aqui vai uma lista com os poderes do nosso mamodo loirinho com chifres e do livro vermelho. Vamos lá. O primeiro poder é o Zaqueiro, ou Zaqueiro para os brasileiros, que ele solta um raio, um relâmpago pela boca.
くらえ第一の術頼む出てくれ電撃ナタO segundo poder se chama Zakeruga, que é uma versão melhorada do primeiro poder, que ele cria um raio também, porém com o dobro de força. この術ザケルガこれは一直線に走るザケルBalzaqueiro, Zed criou um gigante dragão elétrico poderoso tipo Shenlong, só que do mal, do de raio. bem, de raio que mata pessoas. ゼロ出上がれ第4の術ここで出ないで何だ呪文だ力を与えろ奴らの鎧を打ち砕いてくれヨポポという戦士に勝利の道を作り上がれ第4の術バーザケルガO poder é o Hashirudo, ou Hashield, para os BRs que conhecem esse desenho. Esse poder nada mais é do que um escudo de relâmpago criado pelos Red Bell assim que Kiyomaru pronuncia o poder. E o Hashield, ele também, quando o poder acerta ele faz com que o poder volte e ainda com o poder eletrificado. Então, tipo assim, você tá com o poder, aí o poder volta com força elétrica ainda, você toma muito pra dentro. したようだなこれが吉と出るか凶と出るかは分からんだがこれで終わりだお前をぶちのめす可能性は残ってんだよ行こうこれは盾いやまだ何かEsse poder é o Jikerudo, ou Jikerudo. Jikerudo ou Jikerudo. Que esse cara, meu nome é Matheus, mas pode me chamar de Matheus. É tipo isso. Produz uma esfera elétrica que, ao se conectar com o corpo do adversário, faz com que o corpo dele se transforme numa espécie de imã, assim atraindo tudo o que seja metálico pro corpo dele e deixando ele imóvel. Por que quando o Zed solta um poder, ele fica tipo sem ver nada? Com olho branco? É. Illuminati. Com certeza. Não assistam nada, viu, galera? É tudo Illuminati. 第3の術いけるぞ新しいジュース出たなんだこの遅い呼吸は何かと思えば私をバカにしてるのうわあくれよなんだガスの出した呼吸が脂肪に代わりにあいつの体が強く光っててめえら私に何をした体が前に進む体が貯水槽にくっついてこれは第3の術は相手を拘束する技 Por último, Hausaruku. Como assim? Não entendi. Projeta sobre Zet uma aura que aumenta suas habilidades físicas. É como se transformar em Super Saiyans. Verdade, porque ele fica todo amarelo e ele já tem o cabelo amarelo. É, ele não, fica vou boladão. lá, né? Tipo, a imitação Dragon Ball Super Saiyajin. Sonic, Zet, Naruto. 第6の術ラウザルク O
光の球体、ジケルドとは違う形。ザケルドほどスピードはないが、遅いわけではない。いける！当たる！当たった！どうだ！ Você já escutou a música Hey Hey Vamos Dançar o Dia Todo do Folgore? Eles são perfeitos! O grande Folgore! Hey, hey, vamos dançar o dia todo, boing, boing. Hey, hey, vamos dançar o dia todo, boing, boing. Boogie, boogie, boogie. Pois é, essa música aqui no Brasil ela tem a tradução tipo assim: Hey Hey Vamos Dançar o Dia Todo, boing, boing. Ponto. É só isso, beleza. Só que você já viu na tradução japonesa como essa música fica? Fica desse jeito aí, ó. Ti 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 o pai, boing boing. Chi 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 o pai, boing, boing. Chi 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 o pai, boing, boing. Moge, moge, moge. É, vocês podem perceber, até quem é criança dá pra perceber que o Folgore ele é meio tarado. O que é basicamente normal, porque todo anime a gente tem que ter um tarado. Nesse caso não era um velho, mas tá aqui um compilado dos caras tarados dos animes. Solta os tarados! Ei, o que pensa que está fazendo? Me desculpe, 18, eu não tive culpa. A nave se moveu bruscamente. Se tem alguma queixa, diga a Yantia. Ele é o piloto. Sango? Seu sem vergonha, essa sua mão. Você podia pegar no meu ombro ou qualquer coisa assim. Must be hearing things. I thought the women were here. Se não for, eu vou levar a culpa por ser a representante da turma. Eu acho bom você ir antes que eu me aborreça com você, ouviu? Você me entendeu? Ah, é branca, mas tá meio suja. Seu imbecil, safado, porra, seu idiota, sem vergonha! E é claro que nosso garoto louro, o demônio... Não. Puta merda, tá acabando a bateria do negócio aqui. Mas, gente... Tem um desgraçado aqui que tá aqui com a gente aqui, a miséria peidou. E ele sabe que a gente grava num quarto fechado com janela fechada. Meus olhos estão lacrimejando. Continua, velho. Zed tem um irmão chamado Zeno. Ele é idêntico ao Zed, porém ele é cinza e tem os olhos roxos. Ele gosta tanto do Zed que tanto no primeiro episódio ele apagou sua memória e deixou ele largado no meio do mato pelo simples motivo que o Zed conseguiu um poder e ele não. O Zed herdou o poder Baal Zaqueiro, que já apareceu aqui, que vocês já viram, e o Zeno herdou um poder comum, ele queria esse poder do Baal. Tanto é que em alguns episódios ele fica xingando o Zed, falando que ele queria o Baal e tal. E tem alguns episódios também que ele fica brincando com o Zed e mandando alguns mamoços pra ver se ele consegue derrotá-lo. Isso tudo é recalque, porque ele queria o Baal e não conseguiu, o irmão dele conseguiu. E também eu aposto que cada um de vocês, desde o primeiro episódio que o Zeno apareceu, que foi na primeira temporada, eu aposto que vocês ficaram muito ansiosos pra ver ele, porque ele é muito doido. Não adianta falar que ele não é doido, ele é muito doido.
E ele vai aparecer só lá pro final do anime e tal. Não, onde nem tem dublagem, que o resto é tudo japonês, mas enfim. E como o Zed quer se tornar um rei bondoso, porque ele perdeu muitos amigos durante isso, que foram a Kolulu, o Danny Boy, o Hobbs. Bota o compilado aí deles indo embora, que é bem triste até. Eu não quero colocar. Viado. Spellbook? हाँ, मुझे मालूम है। Oh well, जब वक्त होता है तब जाना पड़ता है। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कुछ मत करिए उससे। आपके हाथ जल जाएंगे। रोक। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम घर Non ci riesco, non so come fare, nemmeno l'acqua riesce a spegnerlo. Papà, mi dispiace tanto di averti detto tutte quelle cattiverie. La verità è che non le ho mai pensate. Amici. Gem. Hai detto il mio nome. Papà, tu hai detto il mio nome. Papà. Mi sento terribilmente sciocca, faccio sempre... não me abandona, por favor, eu não quero voltar a ficar sozinha. Não ficará sozinha, Lori. E tem mais, você não está sozinha, porque tem sua mãe e seu pai. E quer saber, talvez eles mudem com você se contar como se sente. Pelo menos, promete que vai tentar? Eu vou. Obrigada, e saiba que você sempre me terá. Estarei te observando de onde quer que eu esteja, porque nós somos irmãs, não somos? Claro que sim. Hobbs, não! Hobbs! Hobbs! Saki! Hobbs! Sim, nós não esquecemos do arqui-inimigo do Zet, que é o Brago. Sim, nós não esquecemos do arqui-inimigo do Zet, que é o Brago. O Mamodo preto, roxo, com um livro negro para eles, e que ele ganha de todo mundo e todo mundo tem medo dele. E é o seguinte, ele também aparece desde o primeiro episódio, ele aparece e ele ganha de todo mundo tem medo do Brago. Ele era o candidato a se tornar o rei bondoso. O rei bondoso não, ele é só se tornar rei. Ele era o candidato a se tornar rei. E toda a história do Zet Bell a gente fica esperando a luta entre o Zet e o Brago. A gente espera 3.000 episódios pra chegar no último episódio e eles começarem a batalhar. Aí acaba o anime. Valeu, Makoto Hai. Você é o cara. Filha da... 分かっているのだ。だけどじっとしてはいられないのだ。ブラゴ、チェリー、お久しぶりなのだ。元気だったよね、ガッシュ、清丸。名前を呼んでくれたのだ。行くぞ、ガッシュ！ギガのレース。ざけるが！ O anime ganhou 2 jogos para PlayStation 2, o Mamodo Fury e o Mamodo Battle. Os dois consistem em batalhas constantes onde você escolhe seu próprio Mamodo. O Mamodo Battle se trata de um jogo em 2D, enquanto o Mamodo Fury se trata de um jogo em 3D. Na minha parte eu achei o Mamodo em 3D mais legal porque é mais divertido, você até é mais engraçado. Round 1. Fight! I'll have you give me that!
You think you're so clever. E por último, não vamos esquecer de citar o cavalinho. Quem se lembra do cavalinho do Zet? O nome dele real é Schneider e tantos alguns episódios quando o Zet vai dar o nome pra ele, ele fica perguntando qual é o seu nome, qual é o seu nome. Aí aparece o balãozinho escrito Schneider e eles colocam o nome dele de Ponygon. Por que Ponygon? Se for parar pra pensar o nome Ponygon, por que Ponygon? É porque pônei é de cavalo igual de vai, cara. Então a tradução fica tipo cavalo vai. Todo mundo achava que ele era fraco e ele esperou até a metade da primeira ou da segunda temporada, não lembro direito, pra encontrar o parceiro dele, que é o Sanbian-san. E então é isso, ele tem uma armadura bolada e o segundo poder dele é outra armadura bolada. Vai aparecer das armaduras boladas dele agora. Confira aí as armaduras boladas. Então é isso, se você gostou do vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante a gente. A gente tá curtindo muito fazer isso e dá uma ajuda, uma força bem alta pra gente aí, que a gente tá precisando. Puta. Acabou a bateria. É isso aí, galera, se você curtiu, clique no gostei, se inscreva no canal, nos ajuda bastante. E é isso aí. E a gente teve que gravar por outra câmera porque minha linda e maravilhosa câmera TechPix acabou a bateria. Eu tô gravando pelo telefone agora. Lixopix. Não compre uma câmera dessa. Merda Pix. Papá.